tema dessa noite é o zelo de Deus por nós. O título é sobre como o Senhor zela pelo povo dele e pelos filhos dele. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 15, versos do 1 ao 16. Eu queria que vocês permanecessem em pé e acompanhassem, por favor. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, o filho de Oded, o rei Asa, encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém, no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som das cornetas e trombetas. Mas o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou a depor a sua avó Maca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Podem vos assentar, irmãos. Nós olhando para a Bíblia, desde o livro de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que o povo de Deus buscava Deus em momentos difíceis e depois se afastava dele. O povo de Israel, quando estava sendo liberto do Egito, viu o poder de Deus agindo sobre o povo de Israel, muitos milagres. Quando Deus abriu o mar vermelho para que eles passassem, e logo depois eles começaram a murmurar, eles começaram a se afastar de Deus, e depois novamente eles voltavam. Será que nós hoje não agimos assim? Como povo de Deus? Em um momento nós estamos louvando, glorificando a Deus, e no momento de dificuldade, quando nós oramos e achamos que a resposta de Deus não vem, nós nos esquecemos dos feitos do Senhor em nossa vida, em nossa família, e murmuramos e nos afastamos de Deus, dando alguma desculpa. O texto que nós lemos agora diz que o Espírito de Deus veio a Azarias, e ele disse ao rei Asa: se o buscarem, ele deixará que o encontrem.
Já começamos a ver o zelo de Deus pelo seu povo, quando Ele mesmo diz: se me buscar, eu vou deixar vocês me encontrarem. Esse é o zelo de Deus, porque Deus é amor, Deus nos ama, e Ele quer o nosso bem. Nós temos que nos avaliar diariamente, se não estamos tendo outros deuses em nossas vidas, um filho, um emprego, uma chácara, um lazer, e nós nos afastamos de Deus. Esses são deuses que muitas vezes nós colocamos. Asa, quando ele ouviu o profeta, ele se encheu de coragem, e ele retirou os ídolos repugnantes. Os nossos talvez podem não ser repugnantes, porque nós amamos às vezes, um filho, o trabalho, a minha casa, mas nós também devemos tirá-los das nossas vidas como Deus. Lá em Êxodo, capítulo 20, versos 3 e 4, nós temos assim, a palavra de Deus nos diz: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Se o Senhor nos deixou esse mandamento, é porque Ele sabia, Ele conhecia que nós poderíamos agir assim, que nós iríamos criar outros deuses para nós. Se temos a Bíblia como a nossa regra, de vida, o nosso manual, se nós temos que ela é a palavra de Deus, nós temos que nos lembrar deste zelo de Deus que o Senhor nos deixou. Lá em Isaías 33, do versos 15 e 16, diz, Isaías dizendo: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Então nós vemos aqui algumas coisas que o homem reto deve ter para morar no céu. Esse é o zelo, o Senhor nos mostrando tudo aquilo que nós temos. Em Deuteronômio 28, que é um texto clássico que nós ouvimos muitas vezes, que fala das bênçãos e maldições, eu vou conversar sobre 4 versículos apenas. No versos de 1 a 2 ele diz, Moisés dizendo: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, para que as bênçãos venham sobre nós e nos acompanhem, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos irão nos acompanhar. Como no texto que nós vimos em Crônicas, o povo viu a presença de Deus, que Deus era com o povo do rei Asa, foi junto para ele, foi morar junto com ele. Então nós temos isso, se nós realmente temos a presença de Deus conosco, as bênçãos vêm e as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem, elas veem que em nós tem uma diferença. Só que lá em Deuteronômio 28, verso 15, diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Então aqui Moisés estava dizendo que as maldições irão cair sobre nós,
Muitas vezes nós estamos passando por algumas dificuldades e nós não entendemos o que está acontecendo. Será que não é uma maldição por algo que você não está obedecendo ao Senhor? E lá no 20 ele diz assim: o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Nós usualmente só nos lembramos das bênçãos, as maldições que Deus disse que iria acontecer com o povo dele. A palavra de Deus, ela é viva, ela é para os nossos dias. Essa parte está no Velho Testamento, mas ela é para os nossos dias hoje. Deus falou com aquele povo e ele deixou essa palavra de Deus para nós. Ele deixou a palavra dele para quê? Para que nós tenhamos o conhecimento, saibamos aquilo que ele quer, o zelo que ele tem conosco. Só que nós somos pessoas seletivas. Aquilo que nos agrada, eu concordo, eu pratico. Mas aquilo que vai mexer com alguma coisa que eu não quero que mexa, eu não aceito, eu não lembro nem das maldições que viriam se eu não praticasse. É um decreto de Deus. Um exemplo prático é o que nós acabamos de fazer. Os dízimos, as ofertas, é uma ordenança do Senhor. Só que muitos não praticam. Esse mês não vai dar, não vai ter nem para eu pagar minhas contas, como que eu vou dizimar na igreja? Essa é a desculpa, essa é a justificativa. Só que o Senhor sabe. Só que nós não nos lembramos que é uma ordenança dele para que nós tragamos os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor, para suprir todas as necessidades da casa dele. Deus não precisa. E nesta casa de oração, na nossa igreja, nós temos esse ensinamento há muito tempo. E não adianta às vezes você falar, mas Deus, eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu não conheço. Você já ouviu. Então, nós temos que pensar que as maldições que o Senhor nos diz, não é para que nós tenhamos medo de Deus. Eu vou fazer porque Deus... Não. Nós temos é que ter temor. Temor é respeito àquilo que o Senhor fala. O Senhor não é um Deus que coloca o medo em nós. Ele tira de nós todo medo. Se Deus tira de nós todo medo, Ele não vai querer que você tenha medo das maldições. Ele está sendo zeloso, cuidando do povo dele, cuidando de você, para que você saiba, eu preciso ser obediente a Deus. Só que muitas vezes nós sermos obedientes aos nossos líderes é difícil, ao nosso chefe no trabalho. No trabalho até que a gente consegue segurar, porque na cabeça nossa é o quê? Eu dependo, é meu salário, eu dependo, então eu tenho que aceitar meu chefe. Agora, muitas vezes na casa do Senhor, as pessoas não obedecem, não respeitam os seus líderes, desde o menor líder ao maior líder, que são os nossos pastores, que são anjos que o Senhor colocou aqui dentro. E muitas das vezes as pessoas não respeitam, as pessoas se esquecem. Como que eu vou então obedecer a Deus que eu não vejo? Só que a palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não tem para onde você fugir, que os olhos do Senhor estão vendo o que você está fazendo. O Senhor nos ama e Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele quer derramar as bênçãos dEle para nós. Ele nos escolheu para ser o povo dEle. Ele nos escolheu, não foi nós que decidimos, não, eu vou aceitar Cristo, eu vou estar congregando nesta igreja. Não, Ele te escolheu.
antes de você ter nascido, Ele colocou lá que naquele dia, naquele momento, você ia ter um encontro com o Filho dele, você ia aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, que você ia se aproximar dele. Ele que te escolheu, não foi você que escolheu, é Ele. Se Ele te escolheu, é porque você é especial para Ele. As pessoas ao seu redor podem te dizer: você não tem valor. Imagina, quem é você? Mas Deus ama você. Você é especial para Deus. Você é uma pérola, uma joia para o Senhor. Ele está te moldando a cada dia, a cada instante, a cada momento da sua vida. E isso prova o amor dele quando ele diz lá em João 3,16. Todos nós sabemos de cor, mas é bom a gente sempre lembrar, porque muitas das vezes a gente lembra só um pedaço da palavra de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter a vida eterna com o Senhor? Você almeja isso? Em Romanos 12:2 diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós fizermos um pequeno exercício, o que é se moldar como o mundo? Quando eu ouço o que as pessoas falam em determinadas situações, padrões de pensamento, atitudes, e eu não comparo com a palavra de Deus, o que ela diz sobre aquilo, e eu me calo. Não estou dizendo que você tem que afrontar as pessoas, discutir, não. Primeiro busque na palavra de Deus. Não vá concordando com tudo o que você ouve, com todas as atitudes. Você precisa conhecer, buscar a palavra de Deus. Não adianta você ter a palavra de Deus na sua casa e deixar ela lá na estante, deixar ela lá no móvel, na gaveta, fechada. E só, muitas das vezes, atualmente nem isso as pessoas fazem, né? Trazer a Bíblia porque tem no celular. Você tem que praticar, mexer na Bíblia, conhecer a palavra de Deus. As nossas crianças precisam olhar para nós e vermos, nos vendo fazer isso. Lendo a palavra de Deus, aprendendo, vendo se o que foi pregado aqui nesse altar está certo. Se não tem heresias. No passado, a palavra de Deus diz que havia um povo que fazia isso. Buscava na palavra se estava correto. Para que a gente não caia no engano. Em Romanos 14:12 diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É um alerta para nós. Todos nós, desde o menor ao maior, nós daremos conta para Deus. Lá em 2 Timóteo 3, versos do 1 ao 5 diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Aqui é Paulo falando a Timóteo, mas é algo tão real e palpável nos nossos dias de hoje. Essa palavra é atual. Em Êxodo 23, do 20 ao 22 diz assim:
O título que conta na minha Bíblia é Promessas e Advertências sobre a Conquista de Canaã. Diz assim: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. No versículo 33 diz assim: não deixem que estes povos morem na terra de vocês, ou seja, os povos que eles estavam conquistando a terra. Senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. O Senhor sabe, o Senhor conhece que nós somos fracos e que nós podemos nos envolver com coisas deste mundo e nos afastarmos dele. E ele não quer isso. Ele não quer que nós nos afastemos dele, que o troquemos. Em Marcos diz que Jesus chama, eu não vou ler porque o texto é grande e o tempo avança, né? Em Marcos 7,14, do 14 ao 23, diz que Jesus chama a multidão e fala que não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que sai. E aí, os discípulos perguntam, nisso ele está falando sobre os alimentos, e dizendo que todos os alimentos eram puros. Mas aí os seus discípulos, quando chegaram em casa, os discípulos foram questionar o Senhor, o que era aquilo? Aí ele diz, do interior do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então o meu coração, ele tem que ser um coração puro, como é o de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele errou, ele pecou, mas ele era o homem segundo o coração de Deus. Como é o coração de Deus? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. É assim que nós temos que ser. Nós temos que olhar para as pessoas e olhar com bondade, com misericórdia, com amor. Nós temos que ver como o Senhor quer. E como que eu vejo isso? Lendo a palavra de Deus. Como nós dissemos em Romanos, nós vamos prestar conta. No dia do juízo, cada um de nós vamos comparecer perante Deus. E Deus vai nos perguntar: você teve a oportunidade de falar de mim? De mostrar como eu queria que as coisas fossem e você não fez isso? Não vai adiantar você olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não sabia, eu não li a tua palavra, eu não tinha vontade de ler, me dava sono. Mas Deus vai olhar para você e vai dizer assim: não tem desculpa. Nós temos que tomar uma posição, principalmente nos dias de hoje, tudo que nós estamos vendo. Muitas das vezes nós estamos num grupo e as pessoas falam alguma coisa e você se cala ou até concorda. Aí você depois vem para a casa do Senhor e você ouve que aquilo é contra a palavra de Deus. Nós temos que respeitar, ouvir as pessoas, respeitar a opinião e dizer para ela com todo amor. Nós nunca vimos Jesus tratar rispidamente as pessoas. E Deus é amor, então eu tenho que falar com amor. Olha, eu respeito a tua opinião, mas o que eu creio, o meu Deus não aceita isso. Eu não concordo, porque o meu Deus não aceita. Você é um cristão, você é um discípulo do Senhor, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você tem que ter isso. Não ficar com medo do que você vai perder o trabalho,
Você vai perder amizades? Você vai ser afastado da família? Não. Porque muitas das vezes a família nos isola devido à nossa posição. Só que nós temos que realmente sermos cristãos. Jesus deu a vida por nós naquela cruz, Ele não merecia. Você tem que buscar coragem, força em Deus e eu não concordo com isso, eu te respeito. Porque se você se preocupar com a amizade, com o emprego, você vai perder muito mais, que é a vida eterna. E se você quer morar com Deus, você tem que se preocupar com isso. Em Mateus 10, 32 e 33, ele diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se nós realmente assumirmos e defendermos a palavra de Deus, a nossa posição como cristãos, a verdade, o que Deus quer, nós estaremos fazendo o quê? Confessando, e o Senhor Jesus irá nos confessar. Agora nós vamos ver alguns textinhos rápidos em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 21, dos versos 7 e 8 diz assim: o vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Lá em Apocalipse, Jesus mostrou para João, lá na ilha de Patmos, e ele pediu para que ele escrevesse isso. É um alerta para nós. Quem são as pessoas que não vão herdar o reino dos céus? Os covardes. Quando nós não defendemos a palavra de Deus, não defendemos os preceitos cristãos, nós estamos sendo covardes. Nós temos que acordar enquanto é tempo, antes que seja tarde. Em Apocalipse 22, versos 1 ao 6. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Glória a Deus. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras desse livro. Nós vemos aqui como o profeta fez, João fez aquilo. Isso tudo, a palavra de Apocalipse é o quê? É um alerta para nós termos conhecimento e
lembrarmos, hoje em dia nós não lembramos tanto da terra prometida para nós, a Nova Jerusalém, ruas de ouro, água fluindo do trono de Deus. E lá ainda, 22, do 12 ao 17, diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito da árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba da graça, da água da vida. Jesus está às portas, irmãos. Você que está nos acompanhando pela internet, talvez você ainda não aceitou a Cristo. Talvez você esteja aqui hoje e você não conheça, não tenha aceitado a Cristo. Esse é um alerta. Jesus está às portas, nós temos que tomar uma decisão, um alinhamento da nossa vida com a palavra de Deus. Não vai resolver no último momento a gente olhar para Jesus, olhar para Deus e dizer assim: eu não sabia. Você sabia, você ouviu. Se você não ouviu, você tinha a palavra de Deus na sua mão e você não leu. Então, irmãos, ainda é tempo. O dia e a hora nós não sabemos. É o Senhor quem sabe, nem Jesus sabe, só o Pai. E os sinais estão aí para nós vermos aos nossos olhos o que está acontecendo. E nós não nos esquecermos o zelo de Deus por nós. Ele é um Deus zeloso e Ele nos traz tantos alertas na palavra dEle, para que realmente nós possamos saber como estamos caminhando. Amém, igreja? Deus os abençoe.